Amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @igrejas benditas, ao vivo agora também, nas 7 principais redes sociais da internet. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, sejam todos vocês novamente muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @igrejas benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações e ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. E eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor nosso Deus para que seja feita a vontade dele. Como é possível vocês mesmos examinarem nas Escrituras Sagradas, dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, estamos aqui para servir como um canal, como instrumento do Senhor nosso Deus, para que Ele possa falar aos seus corações, sem manipulação nenhuma do ser humano, apenas a boa, perfeita e agradável vontade dele. Dando aqui continuidade à igreja por cartas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo, utilizamos também na internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo de uma forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo neste momento, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos dar início à ministração de uma oração para darmos início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus. Já se inscrevam ou nos sigam para continuarem recebendo orações mesmo após o término de nossas lives. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor possa alcançar cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração através dessa internet, para levar para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, junto com o transbordar dos poderes que há no fogo e no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, para proteger, transformar, libertar e edificar todas essas vidas que estão conectadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @igrejas benditas. Eu peço ao teu santo, o Espírito Santo de verdade, para transformar, restaurar e purificar cada coração, onde a tua boa palavra alcançar, e todas essas vidas conectadas conosco, onde essa live alcançar, possam seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar, ofertar, dizimar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, bendizendo e exaltando ainda mais ao teu santíssimo e poderoso nome, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Deixe nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, que a partir de 1h12 da madrugada estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas.
Escolha também o número de 1 a 12, pois no decorrer dessa live eu estarei sorteando 12 números que correspondem aos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se sentar no trono. Hoje eu estarei sorteando os rebanhos benditos de números pares, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número ímpar. Por que rebanho? Porque bendito, porque ímpar e par. Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. Tanto é que lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirma, Ele é nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Entre elas, Salmo 118, versículo 26, Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E em Mateus 25, versículos 31 a 46, Aqueles que serão chamados de benditos do Pai e possuir por herança o reino prometido desde a fundação do mundo, porque em nome do Senhor Jesus amaram os pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Lá em Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora ao vivo também nas 7 principais redes sociais da internet, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando e examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Então vamos dar início ao sorteio dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. O primeiro rebanho a ser sorteado e receber uma palavra do Senhor ao seu coração é o rebanho bendito par, de número 4, e rebanho bendito ímpar, de número 3. Sejam todos novamente muito bem-vindos, capazes, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Escolha o número de 1 a 12, seja membro dessa igreja virtual e toda live de segunda a sexta, além de orações, receba também uma palavra, no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para aumentar a sua fé. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o primeiro livro a ser ministrado nesta live, tudo para mais honra e mais glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, é o livro de 2 Tessalonicenses, que possui 3 capítulos. Livro de 2 Tessalonicenses, que possui 3 capítulos, é o primeiro livro a estar sendo ministrado nessa live. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, para a meditação do rebanho bendito par, de número 4, 2 Tessalonicenses, capítulo 1. E para o rebanho bendito ímpar, de número 3, livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, para a sua meditação. Lembrando que em algumas redes sociais essa live fica salva e você pode voltar a acompanhar cada ministração, parar para poder anotar e examinar versículo por versículo de tudo aquilo que nós apresentamos sempre a todos vocês, firmado nas Escrituras Sagradas. E em uma das redes sociais, no caso nessa aqui, aquela do quadrado vermelho com um triângulo branco no meio, essa rede social nos finais de semana, nos sábados e nos domingos, nós sorteamos quais das 5 lives realizadas no decorrer da semana serão reprisadas no sábado e no domingo, que é mais uma porta para o Senhor, o Espírito Santo de verdade, poder falar aos seus corações, testificar novamente uma palavra ao seu coração e vocês poderem interagir e trazer a presença do Senhor Deus para o seu lar, o seu comércio, o seu veículo, para onde for que você estiver. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. As reprises ocorrem no mesmo horário das lives de segunda a sexta. Aqui no caso da Igrejas Benditas, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada. E no caso também temos reprises às 4h07 da madrugada, de segunda a segunda. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Vamos aqui à ministração de uma oração. Lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. E assim como as orações do livro de Salmos, elas são apenas introduções, pois orações duram no mínimo 1 hora. Se você quiser permanecer recebendo orações, mesmo após o término dessa live, basta se inscrever ou me seguir, pois o nosso sacerdote e apóstolo, bendito bem-aventurado Marcos, ora por todos vocês também, toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. Então vamos aqui à ministração da oração. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da tua santa palavra sendo ministrada, o teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça, que os teus santos, justos e benditos hão de entrar para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais. Que haja os poderes que é no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo de todas essas benditas vidas, dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, até a planta de seus pés, e que eles sejam livres, limpos e libertos, para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus
Jesus, o Cristo, em cada área e setor de suas vidas, para que todos, ao olharem para nós, seja como em Malaquias capítulo 3, versículo 18. A diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor Deus, seja sempre mais e mais evidente em nossas vidas. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Gratidão, Senhor Deus. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Deixe nos comentários seu primeiro nome, município e estado, para estarem interagindo conosco e participando dessa live. Como o Cristiano de Angélica, Mato Grosso do Sul. Seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. E cuidado, lembre-se, cuidado com as palavras abençoado para a rede social. Não boicotar a nossa live, por favor. Vamos aqui à ministração do livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, no versículo 6 ao versículo 12. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos, e será admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação, e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 1 aqui do livro de 2 Tessalonicenses é muito importante para que a gente possa verdadeiramente continuarmos firmes na palavra do Senhor Deus, nas escrituras da Bíblia Sagrada, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, mesmo no momento da tribulação. Lembrando que o Senhor nosso Deus, a Ele pertence a honra, a glória, a justiça e a vingança, e que no momento certo Ele sempre irá agir ao favor daqueles que o temem, pois através de nós Ele é ainda mais glorificado. Então a nossa parte que nós devemos fazer verdadeiramente é permanecer crendo. E crer não é acreditar. Crer e acreditar é totalmente diferente, porque o Senhor Jesus foi claro: aquele que crê em mim faz as mesmas obras que eu faço e as fará ainda maiores. Você acreditar que Jesus é real, você acreditar que existe um Deus, é uma coisa. Você crer no Senhor Jesus, você crer no Senhor Deus é outra coisa. Porque você começa a colocar em prática as palavras, os mandamentos e os ensinamentos dele. Tanto é que lá em João capítulo 8, versículo 31, o Senhor Jesus foi bem claro: se permanecerdes guardando os meus ensinamentos, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aí no versículo 32, aí conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vemos como é importante o nosso posicionamento firme na presença dele, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus sempre presente em nossos corações. Eu só respondo a partir de 1h12 da madrugada todos aqueles que tiverem deixado seu primeiro nome, município e estado aí nos comentários. Aqui é uma igreja focada em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. Se querem interagir conosco durante toda a live, temos live de segunda a sexta no @mileofertadim, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, em todas as redes sociais também, como estamos ao vivo neste momento. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus a receberem uma palavra do Senhor aos seus corações. E o próximo rebanho bendito par de número 2 e o rebanho bendito ímpar de número 1 são os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus aos seus corações. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E o próximo livro a ser ministrado nessa live é o livro de 2 Timóteo, que possui 4 capítulos. O livro de 2 Timóteo, que possui 4 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada aos 4 cantos dessa terra, bendizendo e exaltando ainda mais o nome do nosso Senhor. Livro de 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, para a meditação do rebanho bendito par de número 2, 2 Timóteo, capítulo 1. E para o rebanho bendito ímpar de número... 2 Timóteo,
Glória a Deus. Para o rebanho bendito, parte número 2, livro de 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, para a meditação do rebanho bendito, parte número 2. E para o rebanho bendito ímpar de número 1, livro de 2 Timóteo, capítulo 2, para a sua meditação. Vamos aqui à ministração de mais uma oração nessa madrugada, para mais honra e glória do nosso Deus e Todo-Poderoso. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live. Pois estamos sempre aqui com a permissão do nosso Senhor Deus de segunda a sexta, a partir de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja, através da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes desta tua preciosa igreja virtual, e que haja os poderes de cura, proteção e purificação, alcançando cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração conectado conosco através dessa internet. E através dos poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado em cada porta, portal e janela, de cada corpo, alma, espírito e coração, dos que estão buscando ao Senhor Deus nesta madrugada junto conosco ou acompanhando as gravações futuramente. Que haja libertação, restauração e renovação. E verdadeiramente venham ver a diferença daquelas que são igrejas vivas, sal e luz, benditos amados do Pai e do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus. Eu peço ao Senhor, teu Santo Espírito Santo de verdade, alcançando cada coração e para que eles possam receber e reconhecer e colocar em prática a tua boa palavra que está sendo ministrada através de nós. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus. Graças a Deus. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Curtam, compartilhem essa live para que ela alcance o maior número possível de pessoas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus, sendo semeada em seus corações. Vamos aqui à ministração no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 14. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 1 aqui do livro de 2 Timóteo é muito forte, porque aqui nós vemos um posicionamento firme, como foi ministrado no último capítulo, no livro de 2 Tessalonicenses. Ali, no caso, era o apóstolo já confortando o povo que já estava passando pelas perseguições. E aqui no capítulo 1 do livro de 2 Timóteo, demonstra como que ele sabia o que aconselhar, porque ele próprio passava pelas tribulações, pelas adversidades. Mas nós devemos lembrar que nós temos a palavra do Senhor Jesus. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E lá em Mateus capítulo 5 tem alguma das promessas mais importantes, porque ali nós vemos o Senhor Jesus deixando bem claro: bem-aventurados somos quando perseguidos, injuriados e mentindo disserem todo mal contra nós por causa da palavra dele e do evangelho dele e dele. Então é necessário a gente examinar com muita atenção, porque hoje em dia tem muita gente que fica a história: se não gostaram nem de Jesus, se nem Jesus agradou todo mundo, quem dirá eu? Mas, gente, examina com muita atenção e cuidado. O Senhor Jesus não era odiado porque ele era um mala sem alça, e sim é porque ele
perseverava em praticar a verdade, em anunciar o evangelho, em repreender comportamentos, atitudes e conceitos que já estavam enraizados na carne das pessoas há milênios e mais milênios. Mas o Senhor Jesus se posicionava deixando bem claro, como ele mesmo afirmou em João capítulo 3, é necessário nascer da água e do Espírito, nascer novamente e ser nova criatura. Então é necessário que a gente venha examinar com muita atenção e cuidado, para que nós possamos verdadeiramente nos posicionar, nos revestir da palavra do Senhor nosso Deus, da verdadeira verdade, e mesmo que passe por tribulações e por perseguições por causa da palavra do evangelho dele, como aqui o apóstolo Paulo tinha confiança, deixando bem claro que o Senhor tem poder tanto para mudar a situação que está acontecendo aqui, como também para nos recompensar no mundo que está por vir. Porque é lá onde está a nossa esperança, é lá onde está o nosso galardão, aos braços de nosso Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso. Então é necessário verdadeiramente que nesse mundo, nesse momento, nesse tempo, nós venhamos nos posicionar com santidade e santificação, pois sem santificação ninguém verá o Senhor Deus. Sem santidade, sem fé, é impossível agradar ao Senhor. E a fé, ela só permanece viva através das obras. Você não é salvo pela obra, mas aquele que te salva exige de você boas obras. Como lá o apóstolo Paulo foi bem claro, em Efésios 2, versículo 10, que todo mundo esquece do versículo 10, vai só até o 9. Mas o 10 está escrito lá com todas as letras. Mas fostes chamados para fazer as boas obras. Pois lá em Lucas capítulo 6, o Senhor Jesus foi claro. Por que me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? É um conceito básico que cada vez mais e mais cria em desuso. Aí tem gente que fala que não dão valor a Deus porque é um ser que é muito fácil, é muito acessível, é muito fácil de encontrar ele, de alcançar a salvação, e o ser humano tende a desprezar aquilo que é conquistado com facilidade. Só que o problema é que isso aí foi uma imagem, uma aparência que a religião criou, um Deus do qual eles criaram conforme a vontade e o sentimento deles. Porque o Senhor Jesus foi bem claro, eu amo os que me amam são aqueles que guardam as minhas palavras e as praticam. Nós devemos reconhecer que não é Ele que precisa de nós. Ele não é um Deus carente que ama todo mundo e anseia pela nossa atenção. Não, nós que precisamos dele até mesmo para respirar, das coisas mais básicas até as mais complexas. Sem o Senhor, nada podemos fazer. Então é necessário que venhamos reconhecer o nosso posicionamento e buscar verdadeiramente continuar alegrando o coração do nosso Senhor através de nossas obras, nosso posicionamento, e verdadeiramente ao receber a alegria dele em nós, a nossa alegria se torne completa. Tudo para mais um glória ao Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Deixe aí nos comentários o seu primeiro nome, município e estado, e a partir de 1h12 da madrugada interajam conosco tirando as suas dúvidas. Vou estar agora apresentando a vocês, abençoados, uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo. Prestem todos muita atenção, qualquer passagem que você não consiga anotar, para ir lá examinar nas escrituras para ver se o que nós estamos falando é aquilo que está escrito. Essa live fica salva em algumas redes sociais com @igrejasbenditas. Então prestem todos muita atenção para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28
e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo bem, glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Recado dado, quem não conseguiu acompanhar a mensagem desde o início, como eu disse, algumas redes sociais, essa live fica salva, você vai poder voltar, diminuir a velocidade caso necessário, anotar versículo por versículo para examinar nas Escrituras Sagradas. E se você quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, sejam 10 centavos, sejam 10 bilhões, nessa rede social aqui, você encontra na descrição da live as informações para você fazer a sua oferta. Em outras redes sociais, o vídeo estará fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está aqui acima. E lembrando que nós damos a garantia de que tudo o que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Então entre em contato conosco através do privado, peçam a inauguração de um de nossos templos físicos na sua região. Pois lembrando que conosco o obreiro recebe o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, à secretaria de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, e todos têm oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Deixe nos comentários seu primeiro nome, município e estado para estar interagindo conosco e participando da live para mais um Glória ao Senhor Deus. Próximo rebanho bendito par de número 10 e rebanho bendito ímpar de número 9. E aqueles que querem trabalhar na obra do Senhor nosso Deus recebendo o seu salário, Lucas 10, versículo 7. Palavra do Senhor Jesus. Todo obreiro é digno do seu salário. Basta entrar em contato conosco, pois estamos vindo aqui não é para tirar ninguém da igreja de ninguém, e sim é para ajuntar a igreja verdadeira do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Palavra dele próprio, Mateus capítulo 12. Aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. E o próximo livro de Ageu, que possui 2 capítulos. Livro de Ageu, que possui 2 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nessa live. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. João capítulo 15. Tudo que façamos seja sempre para mais honra e glória do nosso Senhor. Livro de Ageu, capítulo 1. Ageu, capítulo 1, para a meditação do rebanho bendito par de número 10, Ageu, capítulo 1. E para o rebanho bendito ímpar de número 9, livro de Ageu, capítulo 2, para a sua meditação. Somente estarei tirando dúvidas a partir de 1h12 da madrugada e somente daqueles que tiverem deixado nos comentários o seu primeiro nome, município e estado. Porque assim a gente peneira quem realmente está aqui para interagir, para participar e para tirar suas dúvidas, daqueles que querem apenas impor sua opinião ou a sua religião e não estão aqui de maneira saudável. Pois nós estamos aqui para debater no final da live, que é o espaço reservado para interagir com vocês de maneira saudável, como as igrejas do Senhor Jesus, com boa ordem e decência, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live. Oração de número 4. Tudo para mais honra e glória ao Senhor Deus. Examinem nossas mais de 100 denúncias, que são materiais de trabalho, para vocês verem quem é uma igreja verdadeira e quem pode até ter tudo para ser uma igreja verdadeira, mas está tendo práticas de uma igreja mentirosa. Então examine as obras, examine os frutos, de acordo com as Escrituras Sagradas. Vamos à ministração de mais uma oração. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor, em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando, restaurando e protegendo a vida dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes ou dizimistas desta tua preciosa igreja virtual,
@Igrejas Benditas. Que haja os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo contra tudo aquilo que não procede, não provém e não agrada ao Senhor Deus, e estiver tentando impedir, atrapalhar ou retroceder da tua palavra alcançar o resultado em cada lar, comércio, veículo e coração, onde essa internet for capaz de alcançar, para que essas vidas conectadas conosco venham viver e contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui à ministração no livro de Ageu, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 8. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo não veio... Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 1 aqui do livro de Ageu, o Senhor chama o seu povo para refletir como que quando eles honravam a palavra do Senhor, priorizavam o reino do Senhor, todas as outras coisas vinham a prosperar. Aquilo que parecia ser algo pequeno, algo insignificante, o Senhor é quem trazia o crescimento e a prosperidade. Então é necessário que a gente examine com muita atenção e cuidado, porque aqui o Senhor falou do templo físico, mas hoje Ele nos transformou, nos tornou o seu templo, o seu altar, o seu santuário. E é necessário que esse relacionamento com o Senhor nosso Deus venha a ser constantemente alimentado. Nós somos corpo, alma e espírito. E hoje em dia as pessoas muito mal estão alimentando o seu corpo. Os templos físicos não têm o comer, o beber, o dormir, o vestir, o calçar, secretarias de trabalhos e empregos. Quem dirá a oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, para que você possa alimentar a sua alma, a verdadeira palavra do Senhor para alimentar o seu espírito e o jugo e o fardo do Senhor Jesus sendo colocado em movimento para você alimentar a aliança que você fez para com Ele. Então é necessário verdadeiramente, como o Senhor foi bem claro aqui, considerai o vosso passado. Examine o princípio. Examine aquilo que trouxe o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Não aquilo que a religião te apresenta, não aquilo que os pastores te ensinam, mas sim aquilo que o verdadeiro pastor determinou para nossas vidas, para que venhamos verdadeiramente voltar a prosperar. Está vindo aí o lançamento dos meus 12 livros, instruindo vocês nos princípios necessários para vocês se desenvolverem, serem abençoados e se tornarem uma bênção. Seja na área espiritual, seja na área empresarial, financeira, seja na área política, aonde for que você colocar a planta dos seus pés, você pode se tornar bendito, bem-aventurado e vir a prosperar. Basta você verdadeiramente ter o conhecimento e colocar em prática esses 12 princípios nos 12 livros para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Que é tudo 100% firmado na palavra do Senhor nosso Deus. Vamos aqui ao próximo rebanho bendito par de número 8 e rebanho bendito ímpar de número 10. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus ao seu coração. Deixe nos comentários seu primeiro nome, município e estado, e a partir de 1h12 da madrugada estaremos interagindo com vocês e tirando suas dúvidas. Até lá é focado em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. O livro sorteado de Neemias, que possui 13 capítulos. Livro de Neemias, que possui 13 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nessa live para aumentar a fé de todos vocês. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Livro de Neemias, capítulo 12. Neemias, capítulo 12, para meditação do rebanho bendito par de número 8. Neemias, capítulo 12. E para o rebanho bendito ímpar de número 7. Livro de Neemias, capítulo 13, para a sua meditação. Estamos sempre aqui com a permissão do Senhor nosso Deus, de segunda a sexta, a partir de
00:07 até 1h24 da madrugada. E de segunda a sexta também estou 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7h40 no @milaofertadinho. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live. Estamos aqui para ser um canal instrumento do Senhor nosso Deus para mais honra e glória dele. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus, o Cristo, em teu santo nome eu peço ao Senhor que haja, através dessa ministração da tua santa palavra, o teu fogo santo queimando e destruindo toda trave e impedimento que estiver atrasando, atrapalhando ou retrocedendo dessas pessoas reconhecerem, receberem e praticarem a tua verdadeira verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, dos versículos 31 a 46, e herdarem o reino prometido desde a fundação do mundo. Eu peço ao Senhor que haja a tua luz brilhando e indo de encontro contra toda escuridão, para que essas vidas possam alcançar o verdadeiro caminho da vida eterna livre, e serem purificadas, cobertas e revestidas com os poderes que há no fogo e no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, preenchendo cada coração através dessa internet com essa sua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Lhe dou glórias, aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. Vamos aqui à ministração. No livro de Neemias, capítulo 12, do versículo 41 ao versículo 47. Os sacerdotes Eliaquim, Maasaias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias iam com trombetas, como também Maasaias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer. E faziam-se ouvir os cantores sob a direção de Jezraías. No mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Ainda no mesmo dia, se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para ajuntarem nelas, das cidades, as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali, e executavam o serviço do seu Deus e o da purificação, como também os cantores e porteiros, segundo o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Pois já outrora, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefes dos cantores, cânticos de louvor e ações de graças a Deus. Todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia, e consagrava as coisas destinadas aos levitas, e os levitas as destinadas aos filhos de Arão. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 12 aqui do livro de Neemias é muito rico em informação, porque aqui nós vemos as diversidades de ministérios, um interagindo com o outro, cada um de acordo com o seu chamado, mas exercendo com perfeição, e todo o povo se unindo, se ajuntando e louvando ao Senhor, e deixando claro, o Senhor concedendo alegria ao seu povo. A alegria não vinha do povo, a alegria vinha do Senhor, que emanava e transbordava através do seu povo, que o louvava em espírito e em verdade. E aqui também fala sobre as ofertas, primícias e os dízimos, que deixou bem claro aqui que eram designadas pela lei, não era opcional, da vontade, segundo o coração. A oferta até poderia ser, a oferta é voluntária, existe a oferta voluntária e a oferta alçada, mas aqui deixou bem claro que tinham leis, regras e mandamentos, e isso desde antes mesmo da tribo de Levi existir. Pois o dízimo oferta é de sacerdote, e sacerdote, o ministério de sacerdote, precede as 12 tribos, precede até mesmo Abraão, pois Abraão, depois de já velho, encontrou com um rei e sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque, e entregou a ele ofertas e os dízimos, que era ouro e prata também, já que foram os espólios, 2 espólios que ele conquistou ali após a guerra. Ele entregou as ofertas e os dízimos ao rei sacerdote Melquisedeque. Moisés sequer sonhava em existir, quem dirá as 12 tribos.
Então vamos examinar com muita atenção e com muito cuidado, pois aquilo que é princípio do Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus trouxe segundo o seu sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, um sacerdócio imaculado, independente de carne, de corpo, de sangue natural, mas sim em carne, corpo espiritual, em sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, para nos lavar, nos cobrir, nos revestir e remover tudo aquilo que não procede, não provém e não agrada ao Senhor nosso Deus. Preparar a Ele uma nação eleita e santa, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade. O Davi de Maceió, Alagoas, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Deixe aí nos comentários seu primeiro nome, município e estado, para estarem interagindo conosco e participando da live. E o próximo Rebanho Bendito Par, de número 6, e Rebanho Bendito Ímpar, de número 5, são os próximos a estarem sendo ministrados para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Pois o apóstolo Paulo deixa bem claro, o Senhor se agrada de quem dá com alegria. Não é simplesmente o ato de você dar, e sim é o sentimento do qual você tem em relação àquilo. Pois tudo que nós fazemos em nome do Senhor deve ser feito com alegria. Porque quando nós fazemos com alegria, o Senhor, nosso Deus, verdadeiramente nos recompensa com o principal, a sua presença. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado nesta madrugada. Escolha o número de 1 a 7 também, e logo mais nessa live eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor ao seu coração. Livro de Gálatas, que possui 6 capítulos. Livro de Gálatas, que possui 6 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nessa live. Mas antes de sortearmos o livro de Gálatas, abençoados, eu estarei apresentando para vocês uma mensagem minha, que sou filha do nosso sacerdote e apóstolo, bendito bem-aventurado Marcos, em que eu explico com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, em que vocês prestem muita atenção e examinem nas Escrituras Sagradas, versículo por versículo. Esse Marcos é aquele pastor que não conseguiu debater a gente no argumento e sumiu por um tempo e agora voltou, é? Então seja muito bem-vindo com a paz e a graça e a alegria do Senhor Jesus e nos faça algum desafio. A gente já provou que existe. Mas enfim, tem mais de 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que o sacerdote não existe. Então vamos examinar com muita atenção e cuidado. Pois o próprio Senhor Jesus foi bem claro. Apocalipse capítulo 1. Nos constituiu reis e sacerdotes. Não o mesmo Marcos, não, é outro. Mas seja muito bem-vindo com a paz e a graça e a alegria do Senhor Jesus. Examine nossas mais de 100 denúncias, que no meu canal, @MillerOfertaDin, você vai encontrar uma playlist com as mais de 100 denúncias, em que estamos oferecendo, e não pedindo, estamos oferecendo mais de 730 milhões de reais em dinheiro, já tem mais de 2 anos, para quem provar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo. Porque a nossa palavra é sempre sim, sim e não, não. Não adianta eu falar uma coisa e você dizer outra e ficar, ué, então quem fala a verdade? Então a gente leva perante as autoridades. Romanos capítulo 13. Queres, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Da palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, estamos aqui para se posicionar. Se você tem como provar que aquilo que você está falando é a verdade, faça um desafio. Enquanto isso, prestem atenção aqui na mensagem, que estará sendo reproduzida para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo. Seja você rico
ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOferta. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Recado dado a todos vocês. Quem quiser escutar novamente a mensagem, em algumas redes sociais dessa live fica salva no @Igrejas Benditas. E quem quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, sejam 10 centavos, sejam 10 bilhões, nessa rede social você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais o vídeo estará fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está aqui acima. Lembrando que nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem, em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. E 2 recadinhos. Primeiro aqui pro tal de Davi Santos, que afirmou que isso aqui é um golpe. Então saiba que o que você acabou de afirmar se conjura no crime de injúria, calúnia e difamação, previsto nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal Brasileiro. E a gente tem 6 meses para te processar criminalmente e até 3 anos para te processar por danos morais. Porque o que você fez, você não tem como provar que isso é verdade. Já que tudo que nós apresentamos aqui, nós colocamos as evidências, nós apresentamos nas escrituras sagradas e não estamos de brincadeira. Como a abençoada ali justamente comentou, cadê a mensagem dela? Sejam todos muito... Aqui, ó. Eita, Senhor, esse povo não brinca, não. Rapaz mesmo. Exatamente, abençoado. Sabe por que a gente não brinca? Porque isso aqui é a palavra do Senhor Deus. Isso aqui custa a salvação e a vida eterna tanto de vocês quanto a nossa. Então vamos examinar com muita atenção o peso e a seriedade que tem cada uma mensagem que nós trazemos aqui a cada um de vocês, cada uma denúncia que nós apresentamos a cada um de vocês, porque se a gente estivesse aqui de brincadeira, a gente não estaria mais desses 2 anos de internet, com esses mais de 730 milhões de reais em dinheiro, em que se nós não tivéssemos como provar com evidências sólidas, porque perante o juiz, no qual eu tive um sonho, mas eu achei, mas foi a minha interpretação, mas um anjo revelou numa visão, de madrugada, nada disso cola perante o juiz. Tem que ter argumentos sólidos e provas verídicas, para que possa verdadeiramente se posicionar com veracidade. Tudo para mais honra e glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, todos muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Cristo. A Bíblia não diz que não devemos levar o irmão ao júri, não. Só foi bem claro, olha só, para você prestar contas ao seu irmão antes dele te levar ao júri. Tanto é que o Senhor Jesus foi bem claro, que se o irmão levar o outro ao júri, ele não vai sair de lá até pagar o último cetil, ou seja, o último centavo. Então, é necessário examinar exatamente como está escrito. E o Davi, ele... Oi? Mateus capítulo 5, basta lá examinar para mais honra e glória do Senhor Deus. E o Davi ali depois, a partir de 1h12 da madrugada, eu vou falar sobre tudo isso aí que você está apresentando. E esses Marcos Vinícius, então, é o mesmo. Então é o mesmo. Saiba que você também está aí enclausurado aí agora no crime de injúria, calúnia e difamação, previsto nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal Brasileiro. Porque você afirmar que a gente te deu um golpe, já que você tem 6 meses e vocês não me pagaram, a gente não pagou porque você não provou nada com base nas escrituras sagradas. Muito pelo contrário, o tempo todo a gente provou que sequer o título que você se dizia ter como pastor, que você fazia questão de estampar ele o tempo todo, mas desde que você chegou você não se apresentou, tá vendo? Veio como o lobo em pele de cordeiro, para que a gente veja com muita atenção e cuidado que pelas obras
pelas obras demonstra os frutos. Pois como você não conseguiu ganhar no argumento lá em cima, depois você mudou para a história da oração, distorcendo a nossa palavra, falando que a gente só ia receber a oração depois que pagasse, sendo que em nenhum momento a gente afirmou isso. Deixa bem claro. Aqueles que querem receber orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte, basta ser seguidor ou inscrito de nossas igrejas virtuais. Querem ser ainda mais abençoados? Façam uma oferta nesse ministério do nosso Senhor Deus e a gente apresenta todas as bases da Bíblia Sagrada para vocês examinarem com muita atenção e cuidado, porque nada que a gente fala aqui é de brincadeira, é por acaso, é porque eu acho, eu penso, eu imagino, e se é com base fundamentada nas Escrituras Sagradas. Então, se você tem tanta certeza de que você está certo e você pode provar que você está certo e a gente está errado, por que você até hoje não entrou em contato com a jurisdição da sua região? Porque a internet não é uma terra sem lei. Então, devemos verdadeiramente examinar com muita atenção e cuidado, pois o advogado mais incompetente, você não ia precisar gastar muito com o advogado não, tá? O advogado mais incompetente iria ganhar uma causa na justiça contra nós se nós não tivéssemos como provar que estamos falando e fazendo a verdadeira verdade. Tudo para mais uma glória ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do livro de Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, para a meditação do rebanho bendito par, de número 6, Gálatas, capítulo 1. E para o rebanho bendito ímpar, de número 5, livro de Gálatas, capítulo 2, para a sua meditação. Tudo para mais uma glória ao Senhor Deus. A gente debate a palavra do Senhor Deus porque é necessário. Os apóstolos do Senhor Jesus debatiam toda semana a palavra do Senhor Deus contra a liderança religiosa. Oi? Atos, capítulo 17, capítulo 18. Os apóstolos o tempo todo debatiam sobre as escrituras sagradas, mas era com os líderes religiosos. Tanto é que o tempo todo a gente fala, chama a sua liderança. Aquele que você tem certeza que sabe muito da Bíblia Sagrada, traz essa pessoa até nós. Porque não adianta, o Senhor Jesus não discutia com o povo. Ele discutia com os escribas e os fariseus. Porque o quê? Tinham um conhecimento profundo nas escrituras sagradas. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Sejam todos muito bem-vindos, capazes da graça e alegria do nosso Senhor Jesus. Deixe nos comentários seu primeiro nome, município e estado, para estar interagindo conosco e participando da live, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vitorioso Senhor dos Exércitos, nosso curador, libertador e protetor, eu peço ao Senhor que haja libertação, purificação, fortalecimento, edificação e proteção de todas as benditas vidas, dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes desta tua bela igreja virtual, @Igrejas Benditas, que estão o buscando nesta madrugada junto conosco. Que haja o crescimento na fé dessas pessoas, ao ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver neste momento. E haja o derramar dos poderes que é no sangue do Senhor Jesus o Cristo, desde o alto fio de cabelo de suas cabeças, removendo toda trave, seja da carne ou seja do maligno, e que cada coração, onde essa internet for capaz de alcançar, possam ser verdadeiramente livres e gratos ao Senhor Deus, em nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Vamos aqui à ministração no livro de Gálatas, capítulo 1, do versículo 11 ao versículo 17. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Cristo Jesus. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 1 aqui do livro de Gálatas, vemos como o apóstolo Paulo abandonou tudo aquilo que vinha da sua descendência, tudo aquilo que vinha dos seus pais, tudo aquilo que ele achava, pensava, imaginava, que estava catequizado no seu coração. Ele mesmo afirmou que tudo isso ele considerou perca ao receber a revelação da maravilha das boas novas do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Então é o momento de vocês se posicionarem e se converterem, largarem de ser um bando de convencido com a Bibliazinha embaixo do braço e se converterem ao Senhor Jesus de corpo, alma e espírito e ser nova criatura, abandonando as tradições passadas que têm parte de homem, para que você
não adore ao Senhor Deus em vão. Mateus capítulo 15, dos versículos 7 ao versículo 9. Esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está cada vez mais longe de mim, e em vão me adoram, porque eles são ensinadas doutrinas que são preceitos dos homens. E como Marcos não tem caráter, eu vou te silenciar aqui para você só poder ouvir, já que Provérbios 18, versículo 13. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Já que você já passou muita vergonha, já tem muito tempo, vou deixar aí você só escutando para mais honra e glória ao Senhor Deus. Vamos aqui ao próximo rebanho bendito par, de número 12, e rebanho bendito ímpar, de número 11. Lembrando aqueles que querem interagir nos comentários e tirar suas dúvidas, deixe seu primeiro nome, município e estado, que você estará tendo a oportunidade de interagir conosco a partir de 1h12 da madrugada. Próximo livro de 1 Coríntios, que possui 16 capítulos. Livro de 1 Coríntios, que possui 16 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nessa live. Estamos sempre aqui com a permissão do nosso Senhor Deus, de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada. Livro de 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, para a meditação do rebanho bendito par, de número 12. 1 Coríntios, capítulo 11. E para o rebanho bendito ímpar, de número 11, livro de 1 Coríntios, capítulo 12, para a sua meditação. Lembrando que algumas redes sociais dessa live fica salvo, você pode voltar a acompanhar e diminuir a velocidade, caso eu esteja falando muito rápido também, porque o tempo está quase chegando. Vamos aqui à oração a ser ministrada. Se inscrevam e sigam para continuarem recebendo orações toda a madrugada. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada. E essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda a obra do mal. Que haja os poderes que há no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, arrebentando toda a corrente de impiedade, iniquidade, anticristo e seita, e que essas vidas conectadas conosco possam ver as tuas maravilhas, as alcançarem através desta tua bendita igreja virtual, @igrejas benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco. Em nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos dar início aqui à ministração do livro de 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 25 ao versículo 31. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 11 aqui do livro de 1 Coríntios é muito forte, porque o apóstolo Paulo traz para cada um se reconscientizar, refletir sobre si mesmo, sobre as suas obras, os seus frutos, as suas atitudes. Parar de olhar para o próximo e deixar bem claro, ó, se vocês julgassem a si mesmos, não necessitariam de ser julgados. Então devemos lembrar que o Senhor Jesus foi bem claro. João capítulo 7, versículo 24. Julgai sim, não segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. Porque como lá o Senhor Jesus falou em João capítulo 8, quem de vós me convence de algum pecado? O Senhor Jesus se colocou para todos os examinarem e provarem nas Escrituras que havia pecado e iniquidade neles. Como a gente faz aí com as nossas mais de 100 denúncias, mais de 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada, estamos errados ou mentindo. E até o fato de oferecer dinheiro, a gente está com base nas Escrituras da Bíblia Sagrada. Então examine a nossa mensagem nessa rede social aqui na playlist, você vai... Na descrição da live, você vai encontrar uma playlist com as nossas mais de 100 denúncias para examinar a cada uma delas, para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o próximo livro, o livro de Eclesiastes, que possui 12 capítulos. Livro de Eclesiastes, que possui 12 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Para interagirem conosco, tirarem suas dúvidas e comentarem nos comentários, deixe seu primeiro nome, município e estado, que a partir de 1h12 da madrugada eu estarei tirando as dúvidas e conversando somente com aqueles que tiverem deixado seu primeiro nome, município e estado aí nos comentários.
Próximo livro de Eclesiastes, capítulo 2. Eclesiastes, capítulo 2, é uma revelação na palavra do Senhor nosso Deus para todos nós. Eclesiastes, capítulo 2. Compartilhem, convidem outras vidas que precisam e necessitam. Escolham o número de 1 a 7 para que daqui a pouco você receba mais uma palavra do Senhor nosso Deus semeada em seus corações. Sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Se inscrevam e nos sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live, e deixem nos comentários seu primeiro nome, município e estado. Nosso Senhor Deus maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas conosco nesta live da tua justa e bendita igreja virtual, @igrejas benditas, sejam transformadas e revestidas com os poderes que há no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, e que haja as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando cada vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis, que estão juntos conosco em um só Espírito nesta madrugada, ou acompanhando futuramente as gravações. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração no livro de Eclesiastes, capítulo 12, do versículo 11 ao versículo 17. Considerai todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia. Que fará o homem que seguir ao rei, o mesmo que outros já fizeram? Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia. Quanto à luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos, pelo que disse eu comigo. Como acontece ao estulto, assim me sucede a mim, porque, pois, busquei eu mais a sabedoria. Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois tanto do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre. Pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio e da mesma sorte o estulto. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 2 aqui do livro de Eclesiastes, vemos ali um conflito dele reconhecendo a transitoriedade, a temporariedade que há nessa terra. Mas devemos recordar que aqueles que estão em Cristo, Senhor Jesus, são nova criatura. E o viver nesse mundo não nos aflige, porque nossa esperança não está nesse mundo, não está nesse tempo. E sim, estamos semeando para uma eternidade. Então, em vez de ficar questionando, todo mundo sucede a mesma coisa? Não é não. A consequência, o resultado final é diferente de acordo com as suas obras. Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46. Aqueles que amam os pequeninos irmãos em nome do Senhor Jesus vão receber o reino. Agora, aqueles que não fazem isso, se omitem, mesmo dizendo que Jesus Cristo é o seu Senhor, esses são os bodes colocados à esquerda que não irão tomar posse do reino. Pelo contrário, vão estar junto com o diabo e seus anjos. Então examine com muita atenção e cuidado qual é o resultado final que você quer. É assim que está escrito, Mateus 25, 31 a 46. Escolha agora o seu número de 1 a 7 para que você esteja recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus ao seu coração. Se de 1 a 7 você escolheu o número 6, vai meditar no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Ageu, capítulo 1. Ageu, capítulo 1, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Neemias, capítulo 12. Neemias, capítulo 12, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, se você escolheu o número 1. Se de 1 a 7 você escolheu o número 7, vai meditar em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, se você escolheu o número 7. Produção, registra aí, por favor, para o processo. Se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Eclesiastes, capítulo 2. Eclesiastes, capítulo 2, se você escolheu o número 3.
E o não abençoado que está ali sequer teve o caráter de colocar o seu próprio nome, apesar de ter colocado o seu rostinho, mas independente, sem nome, com o nome, sem rosto, com o rosto, a gente consegue te encontrar na vida real. E você se arrepende quanto a tempo e retire essas suas palavras, ou então você tem 6 meses para tomar um processo criminalmente por injúria, calúnia e difamação. Seu rostinho já está aqui já gravado. Exatamente, por injúria, calúnia, não colocou nome. Por injúria, calúnia e difamação, previsto nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal Brasileiro, e a gente tem 3 anos para te processar por danos morais. Então, se você não quiser ter o seu nome falido, é melhor que, como o Senhor Jesus falou, você resolva as suas questões com o seu irmão antes de ser chegado aos tribunais. Mateus capítulo 5. Exatamente. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembrando a todos vocês que nós também estamos aqui para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções também quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus capítulo 12, versículos 25 a 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Dependendo da rede social que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição da live. Em outras redes sociais, o vídeo estará fixado no perfil ou então através desse QR Code que está aqui acima. Lembrando que nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus para o junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Então entre em contato conosco no privado, peça um de nossos templos físicos na sua região, pois nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, em que o obreiro recebe salário, as pessoas têm alimento para o corpo, a alma, o espírito e a aliança do jugo e do fardo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. O Clóvis de Campos do Goitacazes, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. Deixe nos comentários seu primeiro nome, município e estado para estar interagindo conosco. Estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet para mais honra e glória do Senhor Deus. Gratidão, Senhor Deus. E o abençoado aqui havia comentado, Davi, lá de Maceió, Alagoas, vamos lá. Ele havia comentado, então... Peraí, não começou aqui, deixa eu voltar até a parte em que começou. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Ele começou. Sacerdote é o mesmo pastor, e pastor é o mesmo sacerdote. Não, abençoado. Pastor e sacerdote são cargos diferentes. E o Senhor Jesus constituiu, sim, humanos como sacerdote. Mas ele eliminou esse ministério de pastor para o ser humano. Lá em João capítulo 10, ele afirmou que só ele, a partir de agora, era o único pastor. Um só rebanho, um só pastor, e eu sou. No caso, ele é o único e verdadeiro pastor. Não existe palavra de servo, de discípulo nenhum que iria anular a palavra do próprio Senhor. Tanto é que o próprio apóstolo Paulo não se chamou e nem nomeou ninguém a pastor nem pastora. Então vamos examinar com muita atenção e cuidado a palavra do Senhor Deus. E aí ele comentou, cadê? Continuou aqui. Sejam todos muito bem-vindos, capaz da graça e Deus Jesus. Aí ele comentou, a Bíblia diz que quem ajudou aquele homem ferido, caído no chão, não foi nem o sacerdote e nem o levita. Quem ajudou foi o samaritano. Samaritano significa Jesus. Essa palavra não, abençoada. Não. Você deu uma viajada aí. Primeiro ponto, que o cargo ali não era algo no sentido... Que nem a tribo. Aquilo ali é a tribo. O Senhor estava fazendo uma parábola para questionar justamente a hipocrisia dos religiosos, para demonstrar que o ponto não estava no título, e sim na atitude que você demonstrava. Porque não adiantava ter um título de santidade e você não agir de acordo com o seu título. E aí o Senhor Jesus foi bem claro, tem o título, o nomeado lá, sacerdotes, bispos, presbíteros, diáconos, diaconitos, por aí vai. Tem esses títulos e você precisa agir de acordo com o título do qual você possui. Tanto é que antes de nomear alguém espiritualmente, ele precisa ter testemunho não só dentro da igreja, como dos de fora também. Isso está lá em Atos capítulo 5 e capítulo 6. Exatamente. Ele veio comentar, então Jesus é pastor do levita, também do sacerdote. Ao mesmo tempo, ele é pastor de todos. Sim, isso aí é. Ele é pastor de todos. Ele é o único pastor. Exatamente. Então, todos muito bem-vindos, capaz e graça e alegria do Senhor Jesus. E no que se refere ao samaritano também, tem o único samaritano também que voltou, foi dos leprosos também, que voltou para poder agradecer. Aí o Senhor Jesus falou para aquele leproso que voltou que aquele leproso era um estranho, porque ele não fazia parte das 12 tribos. Exatamente. Entendeu? Aí o abençoado aqui
de o Vander, de São Paulo. Seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor Jesus. Ele comentou: acredito com veemência em Deus, mas há algum tempo não sinto tanta vontade de ir ao templo adorar, devido às tantas tristezas e desunião entre os irmãos, um querendo ser sempre melhor que o outro, ou aqueles líderes que aparentemente são o sinete da perfeição e a pessoa parece que nunca consegue estar buscando a Deus verdadeiramente. E é justamente por esse tipo de sensação que pode afirmar que o Espírito Santo de verdade está te chamando, abençoado, porque você não está se conformando com a forma que está hoje em dia. O que nós já estamos aí há mais de 2 anos na internet questionando é justamente isso. Preste atenção naquilo que eu estou falando e é a mais pura realidade. É a afirmação que já está aí há mais de 2 anos na internet. A gente está oferecendo, a gente não está pedindo não, a gente está oferecendo mais de 200 milhões de reais em dinheiro para qualquer uma igreja no Brasil que tiver no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais, que sabe fazer, esteja fazendo e consiga provar que está fazendo o que sabe fazer, com base na Bíblia Sagrada, um culto verdadeiro, de adoração ao Senhor Deus, em espírito e em verdade. Mais de 2 anos, qualquer igreja que você olha, você vê lá a plaquinha, culto isso, culto aquilo outro, culto daquilo lá, e a gente está afirmando, mais de 2 anos, quem sabe fazer um culto verdadeiro? Porque as pessoas estão assistindo eventos, estão assistindo shows, estão assistindo reuniões, estão assistindo palestras, estão assistindo discursos, estão assistindo pregações e dizem estar assistindo um culto. Assistir um culto já estava errado, porque você tem que fazer um culto ao Senhor Deus. E a gente traz toda essa conscientização a todos vocês, para vocês serem uma igreja do Senhor Jesus na sua casa, para vocês o adorarem em espírito e em verdade, em qualquer lugar, mas não de qualquer maneira. Que é isso que é necessário que vocês tenham isso em mente. O Senhor Jesus foi bem claro. Ele veio aqui, e destruiu o templo físico. Ele edificou o corpo como templo do Senhor, altar do Senhor, templo do Espírito Santo. Então é necessário que a gente examine com muita atenção e cuidado aos princípios. Tudo para mais honra e glória ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor, Jesus Cristo. Estamos ao vivo aqui nas 7 principais redes sociais da internet, para mais honra e mais glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. O Onofre, do Rio Grande do Sul, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Carazinho. De Carazinho. Onofre de Carazinho, Rio Grande do Sul, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Perguntou: vocês têm a sucessão apostólica? Pode responder agora. Com certeza, abençoado. Então, o que eu posso afirmar a você, que nem nós colocamos aí, a prova, se alguém provar na Bíblia Sagrada que apóstolo eram só 12, aí eu não coloquei, não deu ajuda para eles assim, se eles provar que é só 15, eu dou para eles 200 milhões de reais. E se eles provar que pastor é um título, é uma função para as outras pessoas exercê-la, também está lá 200 milhões de reais. E até agora não apareceu nenhum. Porque é aquilo, eu falar para você que eu sou médico, para você que não é médico, é mole. Mas se eu falar para quem que sabe, fica difícil. Exatamente. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do Senhor Jesus. Aí ele havia perguntado: o que seria um culto para vocês? Eu queria entender humildemente. A gente não pode responder essa pergunta porque tem mais de 730 milhões de reais em dinheiro que a gente está oferecendo para quem mostrar que sabe fazer. Se a gente mostrar que o que é um culto, todo mundo vai chover. Aí eles vão aparecer. Aí vai chover um monte de gente aparecendo ali provando: ó, tá vendo? Eu sei fazer, ó, eu tô fazendo. E aí sim não cola. Então, porque uma das coisas para você poder entender, jovem, que o culto é para você poder fazer, não é para você poder assistir. Exatamente. Pronto. Então, se você senta num banco lá e fica lá sentado sem fazer nada, tá 1000% errado. Ah, Milena, eu bato palma, eu levanto, agora eu canto, não. Sei não é que fazer um culto. O culto tem ornamento, tem protocolo, tem purificação, tem santificação, tem ornamentos que é necessário. Exatamente. Então, por isso Jesus falou, isso está em João 4, 21 a 26. É necessário que o culto seja em espírito e em verdade para ser verdadeiros adoradores. Se ele colocou verdadeiros adoradores, porque tem um mentiroso. Cuidado. E hoje
No Brasil, eu digo assim, mais de 99% é mentiroso. Exatamente. E aí o Levi de Diadema, São Paulo, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria. Nosso Senhor Jesus perguntou: você acha que está fazendo certo? Você conhece Deus ou só sabe o que está escrito na Bíblia Sagrada? Então vamos lá, foram três perguntas. Primeiramente, você acha que está fazendo certo? Eu não acho. Eu provo nas Escrituras Não, tenho Sagradas. certeza, A primeiramente. gente tem certeza e a gente prova nas Escrituras Sagradas. Ele perguntou: você conhece Deus? Sim, não só por ouvir, mas sim por ver e pela presença dele constante na minha vida. Pois já começa por eu ter vida, pois a minha mãe, segundo a medicina, não poderia gerar nenhum filho. Não importasse quanto dinheiro meu pai tivesse, o Senhor, nosso Deus, foi o único capaz de verdadeiramente conceder a ele o sonho de ter uma filha também. Para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Pois cá estou eu, meu irmão mais velho do que eu, perfeitos e com saúde, na presença do nosso Senhor Deus. Aí, sem contar todos os diversos outros testemunhos, que se a gente for parar para contar aqui, não tem nem tempo para isso. E aí ele que perguntou: ou só sabe o que está escrito na Bíblia? Que é justamente isso. Eu não conheço Deus só porque eu li o que está escrito. E sim é porque a palavra dele se mostrou viva na minha vida, desde antes mesmo do meu nascimento, até agora, e futuramente também permanecerá sendo assim, para mais honra e glória do Fala, Senhor Deus. eu já vi um câncer. Não pode falar essa Tá palavra. bom. Eu já vi um machucado grande no rosto do meu pai. Sumir de um dia para o outro. E num dia pro outro sumiu sem ficar Nenhuma ferida, nenhuma nem uma casquinha, ferida, nenhuma nem uma cicatriz. casquinha, nada. Pronto. Glória ao nosso Senhor Jesus. Tudo Foi para que nem mais o glória caso lá de Moisés, ó. Passou a mão, lepra. Passou a mão de volta, sumiu tudo. Glória ao nosso Senhor Jesus. E aqui o abençoado que havia comentado: já aceitei Jesus, mas não tenho vontade para nada nem para adorar. O ponto é esse, abençoado. Não é para você aceitar Jesus, porque ele não é uma mercadoria. Você precisa reconhecer ele como seu Senhor e Salvador. E agora um Recebe alerta. dele o jugo e faz dele. Exatamente. E agora todos aqueles que querem reconhecer o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, prestem todos muita atenção agora. Que eu falar muito rápido, quem não conseguir anotar, essa live fica salva. Você vai poder voltar depois para examinar e saber o que você deve fazer. Quer reconhecer o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador? Abra aí na Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao versículo 30. Leia essa passagem em voz alta. Mateus, capítulo 11, versículos 28 ao versículo 30. Leia essa passagem em voz alta, de joelhos, e você declara em voz alta: Senhor Jesus, eu entrego o meu jugo e o meu fardo, que são pesados, e recebo sobre mim o jugo e o fardo do Senhor, que é leve e suave, e vou colocá-lo em movimento. Vou produzir frutos. E você entra em contato conosco no privado, afirmando aí que é um irmão, mesmo que ausente quanto ao corpo, você é um irmão em espírito, junto conosco, e nós estaremos instruindo vocês, direcionando vocês na palavra do Senhor nosso Deus. E pode entrar em qualquer outro tempo, tá? Pode frequentar qualquer um templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus foi bem claro que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. E aqui o abençoado Uriel Lucas, do Rio Verde, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus, perguntou: o que vocês acham sobre disciplina de membros, de jovens? Alguma dica? Então vamos lá, não é nada que a gente acha, é tudo sempre aquilo que está escrito nas Escrituras da Bíblia Sagrada. Mas vou deixar a Apóstolo responder, porque eu não entendi muito bem a sua pergunta, que ela é muito ampla, na verdade. Não, disciplina de membros, não, de jovens? quando se fala disciplina, eu entendo como castigo. Porque ele fez alguma situação e agora tem que sofrer, entre aspas, né, aquele castigo. Certo? Então vamos lá. Quando se fala assim de jovem, que ele não seja adulto. Certo? Por causa de quê? Porque se ele for adulto, não tem como você realmente repreender ele. Se ele for criança, menos de 18 anos, é o pai e a mãe dele que tem que verdadeiramente dar aquela correção. Por quê? Porque você só pode repreender alguém em alguma situação se ele fazer parte do corpo íntimo. O que é íntimo? Está ali como um obreiro, está servindo, fazendo alguma coisa, você pode realmente repreender. Mas se ele não está ali como obreiro, você não tem como fazer isso não. E detalhe, sempre de acordo com a palavra do Senhor nosso Deus. Sempre ali na palavra. Exatamente. Não adianta você falar: eu acho que aquela atitude é errada, eu não gosto daquele comportamento, eu não sinto feliz com tal prática. Não. É aquilo que está escrito. Ó, a palavra do Senhor Deus proíbe tal comportamento, a palavra do Senhor Deus proíbe tal discernimento. Então é isso que a gente tem que repreender os irmãos, de acordo com as Escrituras Sagradas. Isso está lá em Mateus capítulo 18, tá bom? Exatamente. E também em João capítulo 7, versículo 24. Julgai sim, não segundo a aparência, mas sim segundo a reta da justiça. E eu agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui. O negócio é trazer o irmão ao arrependimento. João capítulo 15, vai haver uma festa no céu.
Muitíssimo amém. Lucas capítulo 15. Glória ao nosso Senhor Jesus. João- Agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui. Aguardo vocês nas próximas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, no @MileOfertadim e aqui no @Igrejas Benditas, a partir de 00:07, tudo para mais honra e glória ao Senhor Deus. Essa live fica salva em algumas redes sociais. Nessa rede social aqui temos reprises nos finais de semana, sábado e domingo. Nós sorteamos qual live que ocorreu durante a semana será reprisada, apresentada novamente, para que vocês possam estar trazendo novamente a presença do Senhor para o seu lar, comércio, veículo ou onde for que você estiver, através dessa internet, que é ainda mais eficiente, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Pois em menos de 1 minuto, milhões de pessoas podem ter acesso à graça de Cristo. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Entre em contato com as autoridades políticas, com os empresários, empreendedores, comerciantes e até mesmo com os moradores de rua. Inclusive também entre em contato conosco no privado para nós levarmos até a sua região a verdadeira obra do Senhor nosso Deus, em que o obreiro recebe o salário, as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, entre diversos outros benefícios e oportunidades para todos, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé. Mateus capítulo 12, aquele que não junta, espalhe o reino dividido, não prospera. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, meu muitíssimo amém. Aguardo vocês nas próximas lives.